Você sabia que cada time da NBA tem de 4 a 6 uniformes? Você já se perguntou como funcionam os diferentes tipos de uniformes usados pelas equipes? Bem, no vídeo de hoje vamos desvendar os segredos por trás dos uniformes da NBA. Mais especificamente, os modelos Association, Icon, Statement e City. Depois desse vídeo você vai entender o segredo oculto por trás dos uniformes da NBA. Mas antes de mergulharmos nos diferentes tipos de uniformes, é importante entender o conceito geral por trás do design das camisas da NBA. Na temporada 2017-2018, a Nike, fornecedora de material esportivo, começou a fabricar as camisas dos times da NBA e desfez o conceito de uniforme do time da casa e do visitante. Antes da Nike assumir o fornecimento integral dos materiais, as franquias possuíam basicamente os uniformes conhecidos como Home, que era sempre branco, para os jogos como mandante, e Away, sempre colorido, usado quando a equipe era visitante, sendo os Los Angeles Lakers a única exceção histórica, tendo como uniforme de casa o amarelo. Então, a partir de 2017, a Nike quebrou a regra de uniformes de mandante e visitante e foram introduzidas as coleções. E esse novo conceito deu a cada franquia no mínimo 4 uniformes, podendo chegar a 6, dependendo se a equipe atender alguns critérios que vou mostrar daqui a pouco. Existem basicamente 4 coleções: a Association, a Icon, a Statement e a City Association Edition. A coleção Association é a clássica camisa branca e substitui o uniforme de mandante. Todas as equipes possuem, inclusive o Lakers, que usava amarelo. Esse uniforme fica ativo durante várias temporadas e, em geral, só é modificado se a franquia renova a sua marca. Apesar de ser branco, possuem características distintas que tornam reconhecíveis pelos fãs. Geralmente, eles apresentam o nome da cidade ou o time em destaque, bem como o número do jogador na parte frontal, e na parte traseira, o nome do jogador e o número. Esses uniformes são uma forma dos times se conectarem com sua história e tradição. City Edition. Nesta edição, a criatividade é o único critério. O City Edition é a versão que fica menos amarrada aos padrões da franquia, muitas vezes inspirado por marcos locais, cultura, história ou elementos históricos da cidade. Os uniformes devem fazer referência ao local que a franquia se instalou. Pode ser um artista, uma data, um episódio marcante, aspectos culturais e outros exemplos. É importante que a homenagem ao estado ou cidade seja feita. Os uniformes City são uma forma de os times se conectarem ainda mais com seus fãs e com a comunidade local. Um exemplo é o uniforme do Golden State Warriors, da temporada 2022-2023, desenhado pela artista Bay Area Allison, que fica na interseção entre a quadra, comunidade e cultura. A nova camisa fala das profundas raízes do Warriors na comunidade e do compromisso da equipe em ajudá-la a florescer. Icon Edition. O que determina essa edição é a cor que melhor identifica. São também as camisas mais conhecidas e comercializadas da NBA. Essa é a versão que as equipes usam quando estão jogando como visitante. Os uniformes Icon são conhecidos por suas cores vivas e vibrantes. Eles também representam a história e a herança de cada equipe, incorporando elementos icônicos da cidade ou região em que estão sediados. Statement Edition. Esse uniforme é comparável ao uniforme alternativo. Os uniformes passam uma impressão mais forte e cores vibrantes. Este uniforme precisa ficar ativo por pelo menos 2 temporadas. Os uniformes Statement são a versão mais arrojada e ousada, usada pelas equipes. Eles são diferentes dos uniformes tradicionais e costumam apresentar design único e empolgante. Um exemplo é o uniforme do Minnesota Timberwolves, que faz referência à aurora boreal, um fenômeno natural que ocorre na região de Minnesota durante até 200 noites por ano. Assim como as cores vibrantes e as danças hipnotizantes da aurora boreal que iluminam o céu noturno do estado de Minnesota, o uniforme do time de basquete
captura a energia e o espírito dessa maravilha natural, com as tonalidades intensas de verde, azul e roxo, e que para mim é um dos 3 uniformes mais bonitos dessa coleção. A partir da temporada 2020-2021, os modelos Statement passaram a ser assinados pela Jordan Brand, que é esse símbolo famoso aqui. Os uniformes Statement geralmente são usados em ocasiões especiais como playoffs ou grandes confrontos. Classic Edition. Este é a edição nostálgica, que resgata memórias. A cada temporada, algumas franquias são selecionadas para receber o uniforme dessa coleção. Os times selecionados geralmente são os que fazem aniversários múltiplos de 5 ou de 10. Earn Edition. Exclusivos para 16 franquias que se classificaram para os playoffs na temporada anterior. Não há nenhuma grande intenção ou regra para esse uniforme, porém, é uma conquista para as franquias que se classificam. Agora você conhece os 4 principais uniformes usados na NBA. Cada um deles tem o seu propósito próprio e significado. Esses uniformes não apenas vestem os jogadores, mas também contam a história sobre as equipes e as cidades às quais pertencem. Agora comenta aqui embaixo qual coleção você mais gostou. Comenta também para qual franquia você torce na NBA. Deixa o seu like aqui embaixo para eu saber que você gostou. Agora, se você quer saber qual é a camisa mais bonita dessa temporada, clica nesse vídeo que está aqui do lado. Eu te vejo lá em alguns segundos, um grande abraço e até o próximo vídeo.